Tá chegando ano novo e com ele o novo valor do salário mínimo. E aí, será que a sua pensão alimentícia vai mudar de valor? O que você acha? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Meu nome é Michele Albertini, sou advogada com mais de 20 anos com atuação especializada no direito de família. Se você quer ficar por dentro de conteúdos sempre novos, de uma maneira simples, sem aquele juridiquês, e aqui é um diferencial. Eu não defendo a mãe, não defendo o pai, defendo a criança. Você precisa me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para você. Bom, se a sua dúvida é essa, será que a minha pensão vai mudar por causa da mudança do salário mínimo que vai entrar em vigor agora no próximo ano que se inicia? É uma preocupação muito interessante, muito importante, mas eu posso tirar um peso das suas costas com uma simples coisa. Você precisa analisar lá no termo que fixou o pagamento da sua pensão alimentícia, qual que é a base de cálculo. Se a base de cálculo da fixação da pensão alimentícia for o salário mínimo nacional, aí sim você tem que ligar um alerta. Se a base de cálculo for o seu salário, aí se subir o seu salário com o aumento também do salário mínimo novo, aí você também vai ter a pensão alimentícia aumentada. Mas é claro que isso vai ser uma consequência do aumento do seu salário e não sim uma determinação que vai ter que partir de você. Só vai partir de você a necessidade de aumentar essa pensão alimentícia se lá no seu termo tiver constando que o valor da pensão alimentícia é atrelado ao aumento do salário mínimo nacional ou salário mínimo estadual, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Aqui no nosso escritório, a gente acha interessante fixar com base no salário mínimo. Não é regra, tá? É claro que cada caso é um caso, cada família, cada formatação, a gente vai realmente se debruçar para fazer a melhor situação, a melhor solução para aquela família, para aquele caso, porque não tem fórmula pronta. Às vezes o que serve para uma pessoa, para um conjunto de família, não serve para aquela outra pessoa, para aquela outra configuração de família. Mas, em geral, a gente gosta muito de deixar a pensão alimentícia fixada com base no salário mínimo. E por que isso? Porque o salário mínimo ele reajusta todos os anos. Então, a pensão alimentícia, se foi fixada lá há 7 anos atrás, ela não sofre uma defasagem se ela é fixada com base no salário mínimo. Logo, existe menos chance da parte que recebe querer fazer uma atualização porque já não dá mais para comprar o que comprava lá atrás com o valor de 7 anos atrás. Então, a pensão alimentícia baseada no salário mínimo, ela é sim muito interessante, mas não é regra. Pode ser que seja baseada no salário mínimo, pode ser que seja baseada no proveito econômico de quem paga, então não tem uma regra estabelecida. Mas a gente gosta de fixar, quando é possível, no salário mínimo nacional, porque subir o salário mínimo nacional, sobe automaticamente a pensão alimentícia. E tendo esse reajuste constante, quem recebe não fica com valor defasado e quem paga também não tem que ficar se preocupando de ser ali interpelado, surpreendido a qualquer momento que a parte contrária entrou com uma ação aí para aumentar a pensão alimentícia. Então eu acho que acaba pacificando bem a pensão alimentícia atrelada ao salário mínimo. Importante trazer uma questão aqui para você, que existem 2 tipos de salário mínimo. O salário mínimo nacional, que é o que todo mundo conhece, todo mundo sabe, que é o que se aplica com maior uso, maior costume, e tem o salário mínimo estadual. Sim, cada estado da Federação Brasileira tem uma base de salário mínimo diferente, tá? Então, estado de São Paulo, por exemplo, o salário mínimo é bem maior do que o salário mínimo nacional. Paraná também é outro exemplo em que o salário mínimo estadual é muito superior ao salário mínimo nacional. E outros estados também seguem normalmente essa regra de ser superior ao salário mínimo nacional. Então, atenção, não é uma regra, mas pode ser que no seu termo não esteja constando o habitual, que é o salário mínimo nacional, e sim o piso do estadual, que é um pouco maior normalmente. Então, atenção para esse ponto também. Outra curiosidade interessante é que o salário mínimo nacional, ele atualiza todo 1º de janeiro. E o salário mínimo estadual, ele entra em vigor em diferentes datas em diferentes estados. Por exemplo, no estado de São Paulo, em julho normalmente, e outros estados, cada um em seus meses, a variar, às vezes não é todo julho, como o estado de São Paulo às vezes acontece, às vezes pode ser que venha antes, em março, em abril. Então, fique atento, se atente lá na sua determinação judicial que fixou a obrigação alimentar, fixada com base no salário mínimo nacional ou estadual,
ou fixada com base nos rendimentos do genitor, por exemplo. Observe a sua regra lá na determinação judicial. Essa determinação judicial ela pode ser por meio de acordo, que acontece em audiência, ou por meio de acordo entre advogados, mas tem que ter a homologação do juiz, ou através da sentença, que já é a chancela do Poder Judiciário direto. Então, se atente em relação a isso. Outra coisa, nunca confie em pensão alimentícia no fio do bigode. Pensão alimentícia no fio do bigode não dá certo, não é bom nem para quem recebe, porque não tem como exigir, não é bom para quem paga, que não tem como comprovar que está contribuindo, que aquele valor é interessante. Então, assim, fica uma questão muito instável, tanto para quem paga quanto para quem recebe. Então, não aconselho isso. Se você tem um acordo de boca aí para pagamento de pensão alimentícia, procure um advogado de sua confiança para regularizar e oficializar isso. Não fique no acordo de boca. Bom, existem 3 princípios que regem a pensão alimentícia. Eu já falei muito sobre isso aqui no meu canal. Inclusive, eu vou deixar um dos vídeos que eu falei aqui para você, ó, onde eu explico que é apurado, né, para fazer um equilíbrio real na obrigação alimentar, 3 princípios. A necessidade, que é o que a criança realmente precisa. Então aqui a gente faz uma planilha para ver o que são os gastos que a criança precisa para sobreviver. A possibilidade, que daí no caso é realmente a possibilidade de quem paga. Normalmente quem não fica com a criança muito tempo ali, vamos imaginar que a criança mora com a mãe e o pai fica com a criança aos finais de semana. Então aí quem tem que pagar é o pai, né? Que é quem não está como cuidador principal aí dessa criança com mais tempo, né? Então aí tem que analisar realmente o salário desse pai, por exemplo, né? E o terceiro pilar aqui, que na verdade é o pilar mais negligenciado, que é a proporcionalidade, que a gente tem que analisar muitos outros elementos para que a gente consiga chegar no equilíbrio. Um dos elementos é a renda da genitora, que também tem que entrar nesse cálculo, ou o tempo, né, que essa genitora acaba ficando, ou o tempo que o pai também fica. Então tem muitos outros detalhes que eu te convido a assistir no vídeo que eu falo um pouco mais aprofundado sobre essa questão do real valor para pagamento de pensão alimentícia. Vou deixar aqui no card para você. Inclusive, se você quiser mais informações relacionadas à pensão alimentícia, eu convido você para me seguir lá no Instagram e me chamar no direct, só mandar a palavra alimentos e você vai ganhar de maneira inteiramente gratuita um e-book, uma apostila completa, assim, de uma linguagem bem fácil mesmo, onde a gente fez com o maior carinho, onde eu te explico exatamente essas questões relacionadas ao real equilíbrio, ao que é certo para conseguir deixar a pensão alimentícia de uma maneira justa. Vai lá, digita a palavra alimentos no meu direct e vou deixar de novo aqui minhas redes sociais para você me seguir. Agora, em relação ao novo salário mínimo, com o novo ano que se aproxima, para você que recebe pensão alimentícia, quais cuidados você precisa ter? Primeira coisa é olhar o termo que fixa a pensão alimentícia. É com base no salário mínimo? Opa, então deixa eu observar aqui para quanto foi o salário mínimo para eu entender qual que é o valor do reajuste. É com base no salário mínimo estadual ou nacional? Também tem que dar essa conferida aí. Normalmente é com base no salário mínimo nacional, é meio que praxe, tá? É raro os casos, mas como esse vídeo aqui é bem completo, não custa mencionar esse detalhe aqui para você. Se a pensão alimentícia está adequada, aí já é outro assunto. Vamos imaginar que mesmo com o reajuste do salário mínimo ainda não está sendo suficiente para suprir todos os gastos que a criança ou o adolescente precisa. Bom, aí nesse caso você precisa reunir todas as documentações dos gastos mesmo, das novas necessidades e procurar um advogado de sua confiança para entrar com uma ação para majorar, para aumentar essa pensão alimentícia. Uma ação de revisão de pensão alimentícia, para majorar, para aumentar. Procure um advogado especializado de sua confiança, mas leve essa documentação que já vai ser meio caminho andado. É muito comum, agora nesse momento, você precisar de uma tutela antecipada, que a gente fala, né? Uma medida que antecipa lá a sentença do juiz de aumento. Para matrícula na escola, agora esse período que às vezes tem umas necessidades diferentes, né? Então é possível você procurar a ajuda do Poder Judiciário e fazer esse pedido para que o seu caso seja atendido com máxima urgência. Ó, juiz, eu sei que já tem pensão alimentícia pagando, mas as necessidades aumentaram, tem a matrícula, tem, né, coisas para garantir aí de início de ano, eu preciso do aumento para que a gente consiga aí suprir as necessidades dessa criança. Então é possível fazer esse pedido na justiça para conseguir antecipar aí os efeitos de uma sentença que pode demorar um pouco mais de tempo. Lembrando que a ação de alimentos ela tem um rito muito mais rápido do que outras ações, tá? Então esse já é um diferencial
da ação de alimentos por ser um rito especial. Bom, o que fazer agora se você paga a pensão alimentícia com esse novo reajuste do ano novo? Bom, avalie, né? Faça exatamente o cálculo para ver qual que é o valor desse reajuste. Pague exatamente o valor atualizado, não fique inadimplente, não fique sem pagar. Ai, gente, eu vejo tanta gente, tenho 20 anos no exercício diário da advocacia, né? Eu vejo tanta gente que chega no meu escritório e a pensão foi fixada lá, sei lá, 4, 5 anos atrás, com o salário mínimo lá de trás, e a pessoa não fez os reajustes anuais. Aí você vai ver, tem um déficitzinho mês a mês, ao longo dos 12 meses, depois ao longo dos outros 12 meses, a gente tem que ficar somando, vendo a base de cálculo da época, para fazer um montante para a pessoa pagar, para conseguir se livrar aí de uma prisão civil, porque esse assunto é muito sério. Então, não seja negligente nesse sentido se você paga. Se o reajuste vai ser uma coisa assim absurda para você, se você já está assim forcado, estrangulado e você precisa, né, de um respiro, você tem que entrar com uma ação de modificação de pensão alimentícia, mas para diminuir. Então é a mesma ação, só que com o foco de diminuir. Uma ação de revisão de pensão alimentícia, tá? Então nessa ação você tem que reunir todos os seus documentos de gastos, de todas as suas despesas, da sua nova família, se você tiver, enfim, documentos médicos, né? Cada caso é um caso. Mas reunir tudo isso, entregar na mão de um advogado especializado para que você possa conseguir uma ação para abaixar a obrigação alimentar, a pensão alimentícia. Dessa forma, tentando atingir um equilíbrio aí para que a criança que precisa dessa sobrevivência, né, desse sustento, também não seja prejudicada e que você consiga reaver a harmonia e o equilíbrio financeiro aí que todo mundo precisa para sobreviver. Pontos importantes que eu não posso deixar de falar aqui para você. Pensão alimentícia pode ser revista a qualquer momento, é sempre tendo um motivo. Ah, eu preciso aumentar, justifica por que tem que aumentar, eu preciso abaixar, não tenho como pagar. Pode ser revista, tá, gente? A qualquer momento, não tem prazo. Fique só a pensão alimentícia, não faz mais sentido. É claro que tem que ter uma razoabilidade, né? Não dá tipo fixar hoje, daqui a um mês você vai querer mudar. Não, tem que ter uma razoabilidade. Mas qualquer motivo que justifique o aumento ou a diminuição pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário para revisar a pensão alimentícia. Outro ponto, pode ser pedida a execução dos valores em atraso a qualquer momento. Então, pode inclusive dar até prisão para o devedor, né, de pensão alimentícia. Isso aqui todo mundo tá careca de saber, mas eu tenho mais vídeos aqui no meu canal onde eu explico sobre isso. Inclusive naquele que eu deixei no card, eu falo bastante sobre essa questão também. Então, cuidado, né, não seja negligente em não fazer as atualizações, se você é quem paga. E valores em débito, valores em aberto, não pagos, 1 mês para trás, 2 meses para trás, 3 meses para trás, cabe prisão. Mais de 3 meses, mais velhos, anteriores a 4 meses, cabe ação de execução, só que a gente fala que é pelo rito da penhora. Aí vai penhorar contas bancárias, carros, tudo que tiver de patrimônio vai ser penhorado para pagamento de pensão alimentícia. Assunto muito sério. Então, cabe ação de execução. E em muitos casos, os advogados podem pedir a liminar, que a gente fala, a tutela antecipada ali no comecinho do processo para ou abaixar ou aumentar. Tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer proteger os seus direitos e ajustar essa pensão alimentícia agora para o ano novo que se inicia, a minha equipe está disponível nos contatos que estão aqui na descrição para te ajudar nesse sentido. Eu vou ficando por aqui. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Se você assistiu o vídeo até agora, não deixe de ser um inscrito no meu canal. Já deixe o seu joinha aí para ajudar o crescimento do canal. E a sua participação aqui é sempre muito bem-vinda. Quero te ver nos comentários. Um beijo e até mais.